Ok, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Desde já, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia na nossa capital, Rio Branco, e também você do interior, ok? Eu tenho o prazer de conversar agora, pela primeira vez este ano, com o ouvidor-geral do Ministério Público do Estado do Acre, o procurador Leandro Portela. Seja bem-vindo, doutor. Prazer, é tudo bem? Estar aqui mais uma vez. Sempre bom recebê-lo aqui. Fazia tempo, né? Que o senhor Fazia tempo. Conversamos um dia desse, aliás, ano passado, sobre uma causa que o senhor estava denunciando e ainda bem que o seu trabalho surtiu efeito positivo. O acusado tomou uma pena, pelo menos, razoável, né? É sinal de que a justiça foi feita com o J maiúsculo. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Doutor, nós estamos aí a comemorar, digo assim, nós porque nós somos acreanos também, e o Ministério Público do Estado do Acre consegue 4 prêmios que, para uns, pode até ser simbólicos, mas eu acho que é uma forma de premiar, de reconhecer o trabalho de quem, de fato, está fazendo alguma coisa de positivo. 4 prêmios conferidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Eu queria que o senhor falasse sobre cada um deles inicialmente. É um prazer muito grande estar novamente aqui e dizer que para nós é um motivo de muito orgulho. Porque nós temos que ver que essa premiação é nacional. Nós vamos comparar com São Paulo, que é um estado enorme, um Rio Grande do Sul enorme, uma Minas Gerais enorme, não receberam nenhum prêmio. Então, o estado Acre, pequeno, mas revolucionário, 4 premiações. Um significado ainda maior. 2 primeiros lugares no Brasil. Então, vamos lá. Um prêmio nosso diz respeito ao MP na comunidade, que é essa busca do Ministério Público estar onde está o povo. Onde o povo estiver, nós estamos lá. Então, o Ministério Público se desloca. Nós temos um ônibus, nós vamos para os bairros, nós vamos para os lugares. Fomos a Santa Luzia, lá perto de Cruzeiro do Sul, naquela comunidade que às vezes está lá desassistida. Então, nós vamos até levar o serviço do Ministério Público até ouvir as pessoas, que é fundamental. Nós precisamos ouvir, porque é a população, é o cidadão que paga o serviço, que paga o promotor de justiça, que paga o procurador, que paga todo mundo, que paga o político. Então, se não tiver essa noção que nós temos que trabalhar, servidor do público é aquele que serve ao público, serve ao cidadão. Então, esse é um prêmio que foi justamente por isso, é sair do ar-condicionado. É aquele negócio que às vezes tem autoridade, está só no ar-condicionado, não, tem que arremangar as mangas e ir lá junto com o povo, sentir lá a situação, a dificuldade, muitas vezes a dificuldade até de acesso que as pessoas não têm, do produtor que não consegue escoar o seu produto. Então, para nós é muito gratificante. Isso é uma coisa que envolve todos os membros do Ministério Público. E nesse projeto em si, o MP vai além das suas atribuições, né? Sim, é guardião da lei, tem um trabalho social também, algo assim extraordinário. Né? Fundamental, porque a gente não pode ficar amarrado naquele quadradinho só da lei. Então, eu vou dar um outro exemplo de uma outra premiação, primeiro lugar, que já havia sido reconhecida, inclusive premiada em São Paulo recentemente, que é o CAV. O que é CAV, até para o nosso ouvinte entender? É Centro de Atendimento à Vítima. A vida inteira se falou que só se preocupa com o bandido, só se preocupa com o criminoso. Nós nos preocupamos, a vítima é nossa. A vítima é do Ministério Público. Então, todos aqueles casos que nós temos de violência doméstica, daquelas mulheres que ficam sem condições, são apoiadas pelo Ministério Público, são ouvidas pelo Ministério Público, são feitos encaminhamentos do processo, da violência doméstica, dos idosos que têm dificuldade. Quantas vezes nos enfrentamos situação de familiares que o idoso fica isolado e toma o cartão do idoso de aposentado e começam a gerenciar, administrar a conta. Quanta maldade. Quantas são as crianças, às vezes, que estão também, que deixam presa, pessoas que têm 2, 3 filhos, deixam trancado em casa para sair. Às vezes tem mãe que sai sexta-feira, fica sexta, sábado, domingo, em festa usando droga e as crianças lá. Então, todo esse processo, essas vítimas, o problema que envolve também todo o grupo LGBT, tudo isso é o CAV que atende. Então, foi criado dentro do Ministério Público, já é premiado e nós damos continuidade. Virou uma referência nacional. Não, isso é importante, doutor. Primeiro que, no primeiro momento, já tem um significado muito grande. E evita problemas futuros. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Quando uma vítima se sente ainda mais vítima, cria uma certa revolta. E isso pode resultar em mais crimes, Sem mais dúvida violência. Sim. Né?
Mais desajuste, né? E a nossa preocupação é justamente para não revitimizar, que nós chamamos. Então, já sofreu toda a violência, todo aquele plano, tem que ser acolhida e tem que ser encaminhado. Como todo o cidadão, né? Então, não é só sobre esse aspecto. Então, além de se preocupar em oferecer denúncia ao criminoso, o MP estende também as mãos às vítimas. Exatamente, porque tem um acolhimento, tem um recebimento, às vezes tem até encaminhamento, nós temos lá psicólogo para fazer o acompanhamento, assistente social, e ao lado disso nós temos ainda, não foi premiado, mas é o serviço do nosso Natera que trata e trabalha com pessoas que têm problema com drogadição, com pessoas em situação de rua. Quantos de nós, todos os dias, às vezes passamos, vimos um cidadão na rua, às vezes deitado no chão? É um ser humano, é uma alma que está ali. Este é um cidadão acriano que está ali. Nós temos que trabalhar para isso, nós temos que conseguir resgatar. Continua. E um outro aspecto também, uma outra premiação, foi um outro projeto que nós temos no Ministério Público, que diz respeito a tratar todos os resíduos sólidos. Isso é um projeto de abrangência estadual, essa busca de conseguir terminar com os lixões, porque a gente conhece o lixão. O lixão, o que é? É aquele amontoado. Ele é escolhido um terreno inadequado, geralmente, é jogado no lixo, não tem tratamento, tem problema com o churume, que vai afetar o lençol freático. Então, ao contrário de um aterro de resíduo sólido, que tem todo um cronograma de escolha, de tratamento. Então, isso está havendo uma transformação em todo o estado do Acre. Isso também é uma referência, porque no Brasil é um problema em todos os municípios do Brasil, dos 540 que existem. E ao abraçar essa causa, o MP, automaticamente, ele fortalece a geração de empregos, de renda, né? Tem um trabalho social e, claro, esse de preservação ambiental, que Sim. não menos importante. Exatamente. E aí o último diz respeito justamente sobre esse aspecto, que é um grupo que nós temos, é um grupo que trabalha em situações de emergência, de calamidade, de risco. Ele foi instituído justamente naquele período que tivemos aquela grande enchente. Entendi. E ele ficou um grupo permanente, então, porque quando tem toda aquela situação que nós temos que dar apoio, o Ministério Público está lá no barco, está ajudando a resgatar as pessoas, as crianças que ficavam isoladas. Houve uma diminuição sobre esse aspecto até, porque houve a criação da Cidade do Povo, então, que amenizou um pouco, então, mas nós estamos sempre atentos. E agora ele está focado justamente para essa situação das queimadas que nós temos enfrentado, que não é um problema acreano, é um problema de toda a Amazônia Legal, né, que esse ano teve essa repercussão extraordinária no mundo inteiro, principalmente por o que ocorreu no Pará. Na segunda-feira, inclusive, a Procuradora-Geral do Acre esteve junto com a Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Dodge, e o Ministério Público está junto. Inclusive, estão o Ministério Público Federal, que eu digo, o Ministério Público Estadual, e todas as forças estão trabalhando junto, porque há sim, e foi identificado já no Pará, que houve um movimento de queimada. Inclusive, alguns, até através do jornal, fizeram convocação o dia da queimada, que explodiu aquela queimada em 280% comparado com os dados do ano passado. Então, se nós compararmos o todo no Brasil, nós temos uma elevação de 84% das queimadas. Esta semana, eu comecei a semana entrevistando um dos procuradores aqui, e ele fez uma observação importante. Não é bem o assunto que a gente estava tratando, mas o senhor tocou, é importante também. É que o Ministério Público Federal, e eu acredito que esse é o pensamento dos senhores também como membros do Ministério Público Estadual, é que essas queimadas não prejudique aquele trabalho que é contínuo de combate aos crimes ambientais, né? Que tem os crimes ambientais premeditados, tem as queimadas que ocorrem, algumas até com autorização do próprio Ministério Público, dos órgãos ambientais, e tem aquelas queimadas acidentais, né? Também. Então precisa separar uma coisa da outra para não prejudicar aquela outra ação de combate aos criminosos que ganham dinheiro, que estão aí a cometer crimes em todos os estados aqui da Amazônia Legal. Preciso separar isso também. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Quando nós tratamos desse ponto, o nosso aspecto é o processo de repressão ao crime, que é o dever do Ministério Público também. Então, o nosso foco é nessa área. Obviamente, quem está dentro da legalidade, tem autorização e está trabalhando normal, tem que trabalhar, não é objeto da nossa ação. Há 10 dias, o governador decretou o estado de emergência ambiental e criou uma força-tarefa. O Ministério Público também participa. Participa. Né? Isso é importante. Todos os 4 prêmios que o senhor citou aqui, independente da posição lá no Conselho Nacional do Ministério Público, qual que tem o maior significado para nós aqui no Acre?
Olha, é difícil de falar dessa forma, é difícil, porque nós estaríamos priorizando, e são áreas diferentes de atuação. Então, como cada uma é uma área diferente, nestas áreas o significado é extraordinário. Então, nós não podemos fazer isso, fazer uma classificação. Lá a classificação foi 2 primeiros lugares, os primeiros que eu falei, um segundo e um terceiro lugar. Então, mas para nós, todos estão no topo, porque são áreas diferentes. E nós tivemos também, que eu tenho que referir aqui, a todo o pessoal de Cruzeiro do Sul sabe do que eu estou falando. O Ministério Público, através de um trabalho social, criou um conservatório, onde resgata jovens, crianças e adolescentes dos bairros periféricos e ensina música. Esse conservatório, esses meninos, são mais de 100 jovens que foram para Brasília. Passaram aqui anteontem. Passaram aqui. Eles cantaram, eles foram o que inauguraram o Congresso Nacional do Ministério Público. Eles cantaram para o presidente da República. Esses meninos de Cruzeiro. Ele fez uma live, o presidente, fez. No próprio celular dele. Eu me senti ainda mais orgulhoso naquele dia, Sem dúvida nenhuma. Ele imediatamente começou a live dele. 22 mil pessoas imediatas, 15 mil comentários em 5 minutos. Rapidinho, depois virou mais 1 milhão de visualizações. Esses meninos chegaram em Cruzeiro do Sul, foram recebidos em carro de bombeiro, foi uma coisa espetacular, com música de Ayrton Senna, é uma festa muito grande. Um dos integrantes desse conservatório é primo de uma amiga nossa, que mora aqui perto da TV Rio Branco. Então, Cruzeiro do Sul ainda vive em festa. Vive, que coisa boa. E fruto de um trabalho, veja só, um trabalho com um promotor que viu que não poderia ficar só dentro do gabinete e decidiu que trabalhar com essas pessoas e resgatar através da música. O interior botou a capital para marchar. Doutor. Cruzeiro do Sul sai na frente. Doutor, claro que a gente deve e pode continuar a comemorar, né? Afinal de contas, como o senhor bem falou, é um Ministério Público de um estado relativamente pobre que se destaca numa disputa com estados fortíssimos, como São Paulo, Rio, Minas, Paraná, Rio Grande do Sul, enfim. Agora, ao mesmo tempo, aumenta a nossa responsabilidade de não deixar a peteca cair, né? Sem dúvida. Quando se chega ao topo, quer se permanecer ao topo. É assim, normal. Eu dou exemplo do Grêmio, do meu time, que está aí no final da Libertadores. Teremos um combate aí. Não, doutor. Agora chegou a hora do Grêmio acertar as contas com o Mengão. O Grêmio é imortal. Mas eu aproveito a oportunidade para dizer também uma outra situação que nós temos de extrema importância. O Ministério Público veio crescendo no sentido da transparência. E nós atingimos também, através do site do CNMP, que faz uma pesquisa e cataloga 312 itens que têm que ser indicados para ter o carimbo de 100% de transparência. E o Ministério Público Estadual também. Então, nós somos o primeiro lugar no Brasil em transparência, em todas as áreas. O cidadão hoje pode entrar no site do Ministério Público e saber quanto cada um do promotor e procurador ganha, qual é o contrato do Ministério Público tem, com quem que ele contratou, qual é o período do contrato, qual é o valor do contrato, qual é o CNPJ da empresa que está contratando. Então, a partir disso, agora que nós estamos 100%, nós somos exemplo a isso, nós vamos agora, através dos órgãos, trabalhar com todas as prefeituras, todas as câmaras de vereadores, porque nós temos que ter transparência total. Importante. A garantia do cidadão é saber exatamente porque o controle, o combate à corrupção, o combate passa pela transparência. Claro. A transparência, onde há transparência, tu reduz automaticamente. Claro. Porque havendo transparência, há a possibilidade de fiscalização e controle. Aqui não vai nenhuma crítica ao nosso Tribunal de Contas do Estado, apenas uma sugestão. Sigam o exemplo do Ministério Público do Estado do Acre. Antes era MP, agora é MPAC, né? Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer. Caso o senhor queira acrescentar algo, ainda há espaço. Sim, o prazer é nosso. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado e dizer que o Ministério Público continua trabalhando nessa área, uma outra área que é prioridade nossa, que é o combate às organizações criminosas e ao crime. Nós tivemos recentemente uma operação que só de mandados de busca e de prisão foram 105 aqui no estado do Acre, que visou principalmente pegar o braço econômico das organizações, a quebra, e até esses dias, agora recentemente ocorreu, sabe disso, aquela questão do banco lá em Brasileia, da busca das organizações criminosas através de dinheiro, porque quando tu começa a quebrar economicamente as pernas, faz apreensão de droga, tu começa a diminuir. Então, é esse lado também que está se combatendo, o Ministério Público está muito forte nisso, junto com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, irmanados nisso, que o nosso dever é trabalhar junto para poder a sociedade se sentir mais segura, ter a sensação de segurança, para nós poder voltar àquele tempo que nós podíamos sentar no final da tarde naquela cadeira na frente da casa.
que o senhor lembra disso. Velhos tempos que não voltam velhos nunca tempos, mais. velhos tempos. Muito obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho Muito e, obrigado. sobretudo, pela premiação. Prazer é nosso, sempre à disposição. Sucesso. E o que precisar, eu peço aqui, se me permite, Fique à vontade. ao cidadão, se o senhor souber e vê algum problema de corrupção, algum desvio, alguém praticando alguma coisa ilegal, filme. Todo mundo tem um celular na mão hoje. Filme, mande para a ouvidoria. Pode fazer denúncia anônima para o nosso site. Nós precisamos... Sigilo será mantido. Totalmente mantido. Nós precisamos, hoje em dia, nós temos a nossa democracia clássica representativa através dos deputados, mas nós precisamos da democracia participativa. O senhor que está aí nos assistindo, a senhora, pode nos ajudar. Denuncie a ouvidoria esse canal, recebe e a senhora vai ser preservada. E nós podemos combater. Eu vou dar um exemplo só para ter uma ideia do que pode ser feito. Um senhor no interior viu uma patrola dentro de uma propriedade fazendo um açude e viu que a patrola era da municipalidade. Ele filmou e nos mandou. Foi feita a prisão em flagrante. E, infelizmente, era um vereador que estava se utilizando. Então, os senhores Através podem de um colaborar cidadão conosco. Comum. Não se identificou, bom, mandou. Nós fizemos um levantamento preliminar, constatamos e atuamos e fizemos a prisão. Sucesso, doutor. Muito obrigado. Antes de encerrar o bloco, Neto, vamos prestigiar quem nos prestigia. Coloca a foto aí de um belo casal com uma filhinha, tá bom? É o meu amigo Júnior, um jumbeiro, um comerciante de sucesso, a dona Rose e a esposa, e a pequena Ana Laura, princesinha da família, aí ao lado. Ela que não perde uma edição do programa. Muitíssimo obrigado ao casal e também à princesinha, a Ana Laura. Muito obrigado de coração, um beijo para todos vocês. Depois do intervalo, eu volto com outro assunto não menos importante. São apenas 2 minutos. Até já!